queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele o seguinte. Olhe para ele e fale para ele. Coloca o tema para mim. Você aguenta assim. Se você podemos deixar essa frase um pouco mais forte? Eu não coloquei aqui porque ia ficar chato. Vai passar na internet e tal. Fala para você assim, ó, não seja frouxo. Você aguenta assim. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Provérbios 24, 10. Todos acharam? Também queria incentivar você a trazer Bíblia, ou pelo menos abrir Bíblia no aplicativo. Não fique lendo Bíblia no videoaula. O videoaula é uma exceção para pessoas que estão na igreja a primeira vez, novos convertidos. Mas se você já é um cristão, você tem que aprender a manusear a Bíblia. A Bíblia não pode ser um livro enigmático. Você tem que aprender, ó, esse livro está mais para cá, está mais para lá, está mais para o meio, é Novo Testamento. Não deixe a Bíblia ser um livro inacessível, tá bom? Provérbios 24, 10 diz, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Veja que é um ponto de exclamação e não interrogação. Ele está afirmando. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Feche os seus olhos, fala conosco, Senhor. Amanhã começamos uma semana útil, tantas coisas para resolver, tantas demandas, tantas pessoas para falar. Deus, quantas áreas da nossa vida precisam que a gente se posicione, que a gente tome uma posição forte para que avancem. E nós estamos aqui, Senhor, sentados com muita humildade para te ouvir. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Salomão escreve esse texto maravilhoso que basicamente tira toda a maquiagem. Ele fala, se você vacilou no dia da dificuldade, é porque você é fraco. É o que ele está falando. É fraco, não tem desculpa. Se você vacilou no dia da dificuldade, é porque você é um fracote. É fraco. Existe uma palavra que vem do latim e ficou muito famosa, hoje não se fala tanto, mas ficou muito famosa no Brasil há uns 3 anos atrás. Que é uma palavra chamada resiliência. Ok? Quem já ouviu falar dessa palavra, resiliência? Resiliência, a forma mais simples de eu explicar para vocês é o que eu estou fazendo aqui com esse elástico. Eu estou submetendo com os meus 2 dedos uma pressão nesse elástico, tudo bem? Eu estou esticando ele. O que é resiliência? Resiliência é quando um objeto, um material, alguma coisa, ela é submetida a uma pressão e toda a sua plasticidade ou elasticidade, ela é modificada, exigida. E o que é a resiliência? A resiliência é que após esse objeto, ou essa situação, ser submetida a um alto índice de pressão, tendo a sua elasticidade e plasticidade modificada, após a pressão, ela tem a capacidade de voltar ao estado original ou natural. Então a resiliência é a capacidade de, depois da pressão, eu voltar a ser exatamente ou recomeçar quem eu era. Jesus é o maior exemplo de resiliência. A cruz o deformou, mas domingo pela manhã, ele se ergueu. Isso é resiliência. A pressão vem, mas eu volto ao estado natural. Resiliência é, por exemplo, um atleta do salto em altura, que vem correndo numa pista atlética, ele tem uma vara de salto em suas mãos, ele vem, ele coloca o peso sobre aquela vara para pegar impulso, para saltar sobre o obstáculo, e ele coloca todo o peso sobre aquela vara e ela vai envergando, parece que quase vai quebrar, e quando ela volta, além de lançar o atleta, pela resiliência, ela volta ao estado natural. Ela não fica torta, ela não fica mais ou menos, ela fica exatamente no estado ereto como tinha que estar, porque a resiliência leva ao estado original, ao estado natural. Paulo está dizendo que Salomão está dizendo, se eu vacilo no dia da minha adversidade, é porque de fato eu não tenho resiliência. Eu fui fraco, porque a pressão, ela vai machucar, mas ela vai me trazer de novo ao estado natural. A resiliência está na natureza. Existem florestas inteiras que naturalmente são devastadas pelo fogo
E décadas depois, a floresta, sem a intervenção humana, ela se coloca de pé. Pra você ter uma ideia, a resiliência, ela faz parte até da engenharia. As grandes estruturas, se você for estudar a Ponte Rio-Niterói, que é uma das maiores pontes aqui da nossa região, sudeste, você vai perceber que a engenharia, ela já conta com a dilatação do aço e do concreto, porque em dias de sol escaldante, o material se dilata, e em frio se contrai. A resiliência faz parte de tudo. A capacidade de suportar uma pressão, dilatar a pressão e aguentar e não romper, não quebrar. É difícil ser resiliente. Porque a primeira coisa que a gente fala quando está passando por uma pressão é: eu não aguento. A gente fala muito isso, né? Eu não aguento, eu não vou aguentar, é demais para mim, eu não vou suportar, tá difícil, não sei o quê. Quando a gente é nocauteado aí por uma doença grave, meu Deus do céu, aí já vem, né? A gente abre as sacolas e põe tudo na mesa, tendo aqueles ataques. Já é problema com o filho, já é problema com o marido, e agora me aparece esse caroço, eu não aguento mais, não dá. E de repente você está lá, você fez uma prestação, comprou um carro, comprou uma casa, e você tem um trabalho estável, e de repente você chega lá no dia para trabalhar, porque você tem um trabalho estável, o teu chefe te chama e fala: ó, gosto muito, sempre assim, né? Gosto muito de você, você é um bom profissional, mas a empresa está passando por um remanejamento. Então, eu gosto muito de você, puxa vida, eu tentei de tudo. Sempre falam isso, né? Eu tentei de tudo te segurar aqui, fiz de tudo, falei, mas olha, eu cheguei no meu limite. A ordem veio lá de cima, né? Quem já se identificou com isso, né? A ordem veio lá de cima. Então, você está, como é Roberto Justo, né? Demitido. Aí você diz: uau, carnê de Casas Bahia, acabei de comprar um carro, financiamento, paga aluguel, e logo o que vai pipocar na mente é: eu não vou aguentar. E logo vem os quebra-galhos, os arranjos, os clipses, os post-its: para que vou pedir dinheiro? Aonde eu vou morar? Vou ter que entregar a casa. Em poucos instantes passa um filme na nossa cabeça, porque como eu não vou aguentar, aonde é que eu vou cair morrendo mesmo? Aonde que eu vou me debruçar morrendo? É como se fosse, sei lá, um golpe na vida espiritual, uma calúnia, uma difamação, um acidente de carro, alguma coisa repentina que veio, um rompimento de um casamento que durante anos você está ali e de repente a pessoa chega para você e fala: não te amo mais. Você fala: meu Deus, a minha vida inteira foi construída com essa pessoa. E de repente ela chega em casa, parece que eu sou um estranho para ela. De repente essa pressão vem fazer com que eu não aguente mais, ou sei lá, uma amizade, ou uma reprovação no vestibular. Eu estava muito certo, estudei e não deu, alguma coisa aconteceu. Quantas coisas podem acontecer, irmãos, que simplesmente pegam a gente como esse elástico e vem exigir da gente ao máximo, e eu não consigo acreditar que eu vou voltar ao estado original, porque é mais fácil acreditar que eu vou romper, que eu vou estourar. E Salomão diz: se eu for fraco no dia da tribulação, certamente, se eu vacilar, eu sou um fraco. A questão é que todos nós precisamos ter resiliência. E Paulo vem nos explicar o que é ter resiliência. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 12. Existem muitas pessoas que simplesmente perderam a capacidade de achar que podem recomeçar, porque é muito mais cômodo falar eu não aguento do que falar eu aguento. É muito mais cômodo pedir a saída do que permanecer onde está. É muito mais fácil enumerar as dificuldades do que simplesmente buscar em Deus alguma força para mudar o discurso e permanecer. A resiliência. Será que é uma pessoa que toma remédio? Será que é uma pessoa que foi traída? Será que é uma pessoa que perdeu uma empresa? Será que é uma pessoa que teve tudo do bom e do melhor? Será que ela não pode ser resiliente? Será que não dá? Será que nós conseguimos colocar um ponto final numa história que a gente nem construiu e é Deus que tem o controle? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes, onde? Na tribulação, e perseverem. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração. Se tem alguém que foi resiliente, se tem alguém que aguentou firmemente, foi Paulo. O homem apanhou demais. Depois de Jesus foi o homem que mais apanhou. Por 3 vezes o navio dele afunda. Um homem que foi preso inúmeras vezes. Um homem que foi injustiçado. Mas todas as vezes que Satanás falava: eu vou matar esse desgraçado, o homem levantava.
prendeu o camarada injustamente, meia-noite ele canta. Paulo tinha uma capacidade de aguentar apanhar, aguentar doenças físicas, aguentar o espinho na carne, que não era um espinho. A gente acha que esse espinho na carne era um espinho na carne mesmo. Não era carne. Esse espinho na carne, com certeza, ele fala que era o próprio Satanás tentando esbofeteá-lo, talvez era uma lembrança. Sabe quando você faz alguma coisa que você fala, eu queria que isso saísse da minha mente, para eu viver bem? Deus falou, não, eu vou fazer que você se lembre todos os dias disso. Era o espinho na carne dele. Ele foi submetido a exigências e pressões em todos os campos de sua vida, físicos, emocionais e espiritual. Só que Paulo tinha a capacidade de permitir que a pressão quase o matasse. E quando a pressão passava, ele voltava a ser quem ele era antes. Satanás ficava em parafusos, porque era incompreensível, depois de tanta situação, mas nunca foi a capacidade de Paulo, sempre foi a capacidade de manter o Espírito Santo vivo dentro dele, e a capacidade de entender que a resiliência não é um dom humano, a resiliência é uma característica divina, dado àqueles que acreditam e confiam em quem é o Salvador. Paulo vai dizer algo lindo, alegria na esperança, repita comigo, alegria na esperança. A capacidade de aguentar é a capacidade de ter alegria na esperança. Não é uma ilusão, não é a capacidade de querer ficar sendo alegre artificialmente, vislumbrar alguma coisa, mas é uma alegria numa espera. Eu estou num caos, eu estou numa casa complicada, eu estou vivendo uma fase financeira complicada, mas eu não estou debruçado nisso para ter ânimo, eu estou debruçado numa esperança, em quem eu confio, há uma alegria. Paulo fala, eu apanhei, eu sofri, mas eu tenho uma alegria na esperança. Você sabe, queridos irmãos, que a esperança, ela é o ingrediente número 1, para você sair de uma fase que te nocauteou, uma fase traiçoeira, uma fase difícil. A alegria na esperança é a capacidade que você tem de ter resiliência, de voltar a um estado natural. Alegria na esperança, não é alegria se alguém te prometeu alguma coisa, mas é uma alegria em uma esperança. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? A sua esperança é que alguém tenha pena de você? A sua esperança é que alguém abra uma porta de emprego? Qual é a sua esperança? É a esperança de entender que Satanás, por mais que grite, por mais que fale, ele não tem o poder sobre a minha história. Antes da fundação do mundo, o Senhor já me elegeu. Antes da fundação do mundo, Ele já fez um projeto para mim. E por pior que seja a minha fase, eu tenho a certeza que o céu não está em risco. Talvez a tua casa está sob perigo, talvez a sua vida está sob perigo, mas o trono do meu Deus nunca estará sob perigo. Então está tudo bem. Está tudo bem porque eu tenho uma alegria, não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Ele pode fazer. Nós temos dificuldade em ter esperança, porque sempre esperamos a partir de nós, sempre é a partir da nossa força, do nosso dinheiro, da nossa influência, do nosso apoio. Então sempre o futuro é triste, sempre o futuro é limitado, porque a esperança sempre é filtrada por mim, e quem eu sou, quem você é. Ó, como somos limitados, pequenos, vulneráveis. Não passe a esperança pela tua percepção, mas coloque a esperança naquele que sempre se mantém inabalável, inatingível, onipotente, onisciente. Então as pessoas vão olhar para você e dizer, eu conheço tua vida, eu sei tua história, eu sei o quão sofrido você é, e você é um todo por estar assim, porque eu estaria muito mais preocupado, estaria muito mais apavorado, parece que nada está acontecendo, e você vai dizer, eu tenho uma alegria que mesmo sabendo que eu moro onde moro, sabendo o que está acontecendo dentro da minha casa, sabendo o que está acontecendo na minha empresa, sabendo que as contas estão vencendo, mas eu tenho uma esperança, não naquilo que eu posso realizar, mas naquilo que Ele pode fazer. Se você quer aguentar, tira os olhos daquilo que você pode fazer, e tenha uma esperança naquilo que o teu Deus pode fazer. Há um homem que exemplifica muito bem a alegria na esperança, é Jó. O livro mais antigo da Bíblia, você sabe que é o livro de Jó. Foi o primeiro livro a ser escrito. Jó viveu 2.000 anos antes de Cristo. E Jó foi um homem que perdeu tudo. Você sabe, eu não vou te contar a história porque você sabe. Perdeu os 10 filhos no único dia, todas as finanças, a saúde, etc. Mas Jó foi um homem que, além do que você acha que ele perdeu, eu queria tratar algumas coisinhas de Jó. Algumas coisas pessoais que a gente não fala muito. A gente fala muito da perca dos filhos, a gente fala muito da perca do dinheiro, da mulher que manda ele amaldiçoar a Deus e morrer e tal. Mas Jó foi um homem que teve dificuldades na alma. Em Jó capítulo 6, versículo 2. Jó, a Bíblia diz que se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão... Já está dizendo, eu passei por algo, eu estou passando por algo, que se colocassem na balança a minha angústia, a minha mágoa, nem toda a areia do mar seria
necessário para equilibrar o peso da minha alma. Eu estou devastado. Jó vai dizer em capítulo 6, versículo 7, que ele está tendo dificuldade para comer. Alguém já teve dificuldade para comer aqui? Não é pavoroso isso? Quando você simplesmente não consegue fazer algo básico de sobrevivência. Jó fala em Jó 6:7, recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa... Ele estava passando uma fase tão complicada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que coisas básicas como comer dava enjoo para ele. Jó vai dizer para a gente, no capítulo 7, versículo 5, as dificuldades que ele tem na sua pele. Olha o que ele fala da pele dele, olha o nível da pressão. Olha o nível da pressão. O meu corpo está coberto do quê? De vermes. Isso aqui não é uma metáfora não, é ele falando dele. Isso é literal. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. A minha pele está rachada e vertendo pus. Essa era o físico dele. Em Jó 9:18, ele vai falar da sua respiração. De uma coisa simples. Respira fundo aí. Tranquilo para você? Mas ele vai dizer em Jó 9:18, não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Eu me angustio. O meu pulmão não consegue se retrair e expandir como tem. Tamanhas angústias. Jó vai falar da dificuldade que tem até de tomar banho. Em Jó capítulo 9, versículo 30. Ele vai dizer, mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira. 31. Tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Em outras palavras, está dizendo, eu me lavo, mas as feridas estão tão abertas, que era preferível estar banhado de lama. Era preferível tomar um banho de lama, porque as feridas, as roupas ainda continuam a grudar. Que pressão na alma, que pressão no corpo. Aí você fala assim, a mulher dele olha para ele e fala, meu, amaldiçoa teu Deus e morre. Os amigos chegam para ele e falam, meu, sabe irmãos, tem coisa que só você passa. Toma muito cuidado, porque muitas vezes você quer grupo de torcida para te animar e as pessoas não vão entender o que Deus está fazendo em você. Sabe o que Jó fala quando ele passa por tudo isso? Sabe o que ele fala em Jó 19:25? Por que ele aguenta? Olha por que ele aguenta. Eu sei que o meu Redentor, eu estou numa baita pressão, está saindo pus e vermes da minha pele, a minha alma está tão pesada e magoada, que se pegassem toda a areia do oceano, ainda a minha alma seria mais pesada do que ela. Eu estou aqui com dificuldade para respirar, para comer, minha mulher me deixou, meus 10 filhos morreram, é uma pressão terrível, mas eu sei que o meu Redentor vive, não sei como, mas eu sei que ele vive, e que no final, eu tenho uma esperança, no final, ele se levantará sobre a terra. É por isso que o verme não mata, é por isso que o pus não é forte, porque há uma alegria na esperança. Levanta suas mãos para cá. Eu não sei qual é a pressão que você está enfrentando, mas você tem que romper com você. Não tem nada a ver com o pus, não tem nada a ver com a pele, com o pulmão. Há uma alegria em um Redentor que vive, não está ameaçado, e essa é a alegria na esperança. Essa é. Alegrar-se na esperança é ter a certeza de que a luta e o fracasso vão ter fim, e que eu vou começar uma nova etapa. Aquele que sabe que aguenta pela resiliência, ele tem uma força que vem do Senhor, e pela fé ele sabe que os melhores dias virão. Ele caminha, mesmo no meio de toda a tristeza. É o que fala em Provérbios 14:32, quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, mas os justos, porém, até a face da morte, encontram refúgio. Coloca para mim, eu não passei esse texto. Provérbios 14:32, nós vamos ler juntos. Provérbios 14:32. Repita comigo, quando a calamidade chega. Olha lá, quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Levanta as suas duas mãos. É você que é assim. Você é assim ou não é? Então você vai tomar essa palavra para você nessa manhã, nessa tarde. Você vai pegar essa palavra para você. Levanta as mãos e fala assim: quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Grita bem alto, porque eu tenho alegria na esperança.
Você aguenta por isso. Você aguenta por isso. Por isso que você aguenta. É por isso que você aguenta. Paulo vai dizer: aguente, tenha alegria na esperança. Segundo, tenha paciência na tribulação. Paciência. Paciência nos segredos para vencer qualquer obstáculo. Porque tudo que a gente não tem na dificuldade é paciência. Queremos dar os jeitos, assinamos coisas que não deveríamos, queremos agradar pessoas, aceitamos baixar o nível das exigências para simplesmente atender às demandas das pessoas que nos cobram o tempo inteiro uma atitude. É uma síndrome da pressa que tem roubado de cada um de nós a capacidade de ter paciência e esperar no meio da tribulação. Se tem um momento que não era para falarmos nada, era na tribulação. A Bíblia diz que o falar é prata e ouvir é ouro. Na tribulação era o momento de parar, ouvir Deus, não fazer nada, ter poucos movimentos, porque a palavra precipitação deriva da palavra precipício. Aquele que se precipita, se lança em precipício, e nós estamos o tempo inteiro não tendo dificuldade. A tribulação tem nos agitado, a tribulação tem nos feito correr, falar, assinar, tentar remendar, abandonamos até a fé para tentar nos ajudar a nós mesmos. E Paulo vai dizer: se você quer aguentar, crie uma disciplina de ter paciência na tribulação. Tenha paciência, tenha a capacidade de esperar até o momento certo, porque a palavra nos ensina que Davi disse: eu fui moço e sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência, e nem sempre o que parece que mata, irmão, mas não vai matar, parece que vai falir, mas não vai falir, porque a última palavra não vem do inferno, a última palavra vem do Senhor. Tenha paciência quando você vai no hospital, e você vai crente que o médico vai falar para você: olha, diminuiu o câncer, voltou, os exames melhoraram, e ele vai abrir o exame e vai dizer: uau, piorou, vamos ter que aumentar o tratamento, e você diz: meu Deus do céu, cadê a minha fé? Tenha paciência. O apóstolo Tiago vai nos dizer em Tiago capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer para a gente, é um ensinamento lindo sobre a paciência: irmãos, portanto, sejam pacientes. Até quando? Até Jesus aparecer no céu. Sejam pacientes, enquanto Ele não vier, continua com paciência. Está tudo bem. Vejam como o agricultor, ele aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Tem vezes que o agricultor vai colocar a semente, e os dias seguintes são dias de sol escaldante, a terra racha, parece que nada vai dar certo, mas as chuvas de outono virão, as chuvas de primavera virão. Tenha paciência. Se você não está tendo a remuneração que você achava que deveria ter, e está muito frustrado porque outras pessoas estão ganhando mais do que você, tenha paciência. Continue honrando a Deus por esse pouco que você recebe, que acha que é pouco. Continue, não fique comparando a sua vida com os outros. Tenha paciência, porque Deus não vai errar com você. Agora, se você quer ser um clone de outras pessoas, corra. Se você quer se parecer com outras pessoas, corra. Mas se você quer viver aquilo que Deus projetou para você, tenha paciência. Ele não está dormindo, Ele não está cochilando, Ele está vendo tudo. Tenha paciência na tribulação, porque você aguenta. Em hipótese alguma, perca a capacidade de ter paciência. Paciência. Não fica abrindo a boca dizendo que não aguenta, que é pesado demais, que não suporta, que já é para você chega. Tenha paciência na tribulação. Você aguenta. A Bíblia diz que Deus não dá um fardo maior que você possa suportar. Aguenta, 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 aguenta. Tenha paciência. Pare de ouvir as pessoas. Sabe, irmãos, algumas vezes você vai comentar a sua vida com alguém, você vai conversar com pessoas, e as pessoas tentam comparar os seus problemas com os dela, e elas olham para você e falam assim: você não tem o direito de sofrer, porque eu passei por coisas piores. Sei lá, você vai dizer: olha, eu estou com uma dificuldade financeira. Fica quieto, você está com dificuldade financeira, e eu que estou desempregado, né? Eu estou com um problema com um filho. E eu que estou com problema com 4 filhos. Fica quieto, né? Eu estou com um problema no trabalho. E eu estou há 15 anos desempregado. Porque as pessoas sempre vão achar que aquilo que você sente é frescura. Todos nós temos um lugar que a gente vai deitar e que não vai amigo, não vai ninguém. E é naquele lugar que você tem que aprender a ter paciência. Paciência na tribulação. A paciência, ela é um fruto. A paciência não é uma característica humana. A paciência não é feita em laboratório. A paciência é uma característica. Jesus está lá na cruz. Entendeu? Ele está lá na cruz, com sede
E ele fala assim, moço, se for possível, a paciência dele estava acabando, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Sabe qual foi a vontade de Deus? Mantê-lo ali ainda, mantê-lo morto no sábado o dia inteiro. Deus não teve pressa. Talvez o projeto de Deus é que essa tribulação dure mais um pouco. Mas tribulação não mata, tribulação não desonra, tribulação não envergonha, tribulação não vai fazer você passar necessidade. Se o que está te apertando hoje é medo da vergonha, é medo de ser exposto, é medo de ser envergonhado, nada, nenhum processo que Deus submete a você para crescer vai te envergonhar e vai deixar você ficar à deriva, sem ter rumo. Deus pode apertar você no nível que for, sempre haverá paciência na tribulação e esperança. Eu não sei o que o diabo te disse, mas Deus manda dizer, é mentira, Ele está com você. Fala para você mesmo, eu aguento sim. Paulo vai dizer, tenha alegria na esperança, paciência na tribulação e por fim, persevere na oração. Perseverança é a capacidade de dizer, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu aguento, eu aguento, eu aguento, eu não vou desistir. Quando alguma coisa que a gente faz dá errado a primeira vez, a gente não fica muito chateado. Mas quando a gente vai fazer de novo, e aquela mesma coisa que nós falávamos que nunca iríamos chorar, acontece de novo, a gente fala, puxa vida, e já começamos logo a pensar, vamos mudar de planos, porque é a segunda vez que faço e dá errado. E quando dá errado pela terceira vez, a Bíblia diz que nós temos que ser perseverantes na oração. É como Jesus fala para Jairo, creia. É como Jesus trata o coração de Paulo, creia. Não é perseverante na oração, não é dizer vou fazer uma campanha no monte, ou ficar se gabando de ter 2 marcas de joelho no pé da cama, mas é simplesmente ter sua vida conversando com Deus. Irmãos, as pessoas não sabem para onde Deus está te levando, entende? As pessoas não sabem o que Deus tem para você. A gente quer algo, Deus fala com a gente, e logo nós queremos que as pessoas logo abracem a causa, mas ninguém vai abraçar essa causa. Você sempre vai estar sozinho, sempre vai ser você e Deus. As pessoas não entendem, elas não sabem a tua estrutura. Não adianta que as pessoas, ai pastor, ninguém me apoia, ninguém está comigo, parece que ninguém vibra. Pastor, eu estou sozinho na minha casa, e vai estar sozinho mesmo, porque as pessoas não vão enxergar, mas é minha esposa, meu pai, é minha mãe. O que Deus tem para você, Ele só tem para você. Não adianta você querer clubinho, entendeu? Não adianta você querer montar um Sans Clube da fé, onde distribui um cartão para cada um, olha, vem aqui, vamos comprar juntos meus sonhos. Não, é seu, é você e Deus. Persevere na oração, vai dormir, fale com Deus, está no metrô, fale com Deus, peça ajuda para Ele, porque as pessoas vão julgar aquilo que você tem feito, as pessoas vão julgar teu resultado. Alguns vão dizer, amaldiçoa teu Deus e morre. Alguns vão dizer, está saindo pus da tua pele, amaldiçoa teu Deus, onde está a tua fé? Mas Jó sabia que a mulher podia falar o que foi, na experiência dele. Ele fala, olha, eu fui abençoado para receber o bom, porque não receberia o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Persevere na oração, persevere na oração. Não tem como sobreviver no mundo espiritual, não tem como aguentar as tranqueiras que o diabo coloca, se você não praticar o princípio da oração, falar com Deus. Uma pessoa que é movida por fé, ela toma iniciativas desconectadas do ambiente. Uma pessoa que é movida por fé, ela tem insights que não tem nada a ver com o lugar que ela mora, com o lugar que ela trabalha. Deus começa a derramar alguma coisa, que ela tenha o pé na terra, mas a mente em outro lugar, e de repente você está numa empresa, e você está em um momento de oração, e de repente você está andando num corredor, e de repente Deus fala com você algo que Ele nunca falou, e você volta para a mesa dizendo, é isso que eu vou fazer. Não foi o chefe, não foi o amigo, não foi o pastor, não foi o líder, mas foi o seu diálogo constante com Deus, de perseverança em oração. Eu não vou desistir. Quando Deus olha para você, e Ele vê que as suas grandes causas, são causas que você não se lembra mais, que você não fala mais, também são causas que para Deus não são mais importantes. Deus só vai olhar para aquilo que é importante para você. O que é importante para você, persevere na oração, persevere. A Bíblia diz que um dia, uma mulher chamada Ana, irmãos, uma coisa é você ter problema no trabalho, uma outra coisa é você ter problema na igreja, mas quando você tem problema dentro de casa, é terrível, porque a casa é o lugar que a gente dorme, a casa é o lugar que em tese nós descansamos. Então, algumas vezes eu ouço pessoas falarem, pastor, podia ter culto todos os dias, mas não é que essa pessoa tem fome de Deus, é que simplesmente ela não quer ficar em casa. Ai pastor,
todo dia tem um programa, todo dia arruma, e quando não tem, arruma coisas para ficar fora de casa, porque é difícil. Ana era assim. A Bíblia diz que ela não tinha filhos, e a outra esposa do marido tinha. E a Bíblia diz que Penina, a Bíblia não pode mentir, provocava Ana diariamente, porque o marido Eucana, como Ana era estéril, dava mais amor a Ana do que a Penina, e Penina tinha filhos, então ela provocava. Imagine num café da manhã, ela colocar os filhos na mesa e olhar para ela quando o marido não estava perto, dizer: olha, você nunca vai poder dar isso, você nunca vai poder viver isso. Vai lá, filhos, abraça o seu papai, porque essa aí nunca vai poder fazer isso. A Bíblia diz que ela era afrontada todos os dias, dentro da sua própria casa. Que inferno! Não era na feira, não era no açougue, não era no trabalho, era dentro de casa. Que inferno! Mas um dia, ela não tentou superar isso. Sabe quando a gente tenta superar um assunto que nós olhamos e falamos: não dá para viver com isso, eu vou superar então? Vou fazer uma viagem, ou vou mudar de assunto, ou vou me aliar com o meu inimigo, ou vou tentar suportar as ironias. Não, ela vai para a igreja, e ela faz uma oração que ninguém nunca fez, ao ponto do sacerdote, que está acostumado a ver pessoas orando, olhar para ela e falar: você está bêbada, você parece que tomou algum goró antes de vir para a igreja, porque nunca vi ninguém chorando assim aqui, eu nunca vi ninguém falando nesse nível. Mas ela estava decidida a dizer: eu quero perseverar na oração, o Senhor vai me dar um filho, eu preciso de um filho, eu estou cansada, eu preciso de um filho. Ela não estava falando da rival, ela não estava dizendo o quanto a vida dela era desgraçada, ela não estava dizendo o quanto ela odiava, ela não estava pedindo justiça, ela não estava pedindo vingança, ela só estava tocando num assunto que era muito delicado para ela, muito difícil para ela, mas ela ainda tinha coragem de perseverar num diálogo com Deus em de ferida e em áreas de mágoa, mas se você persevera na oração, você aguenta. Se você persevera na oração, você tem força. Se você persevera na oração, Deus abre a madre e fertiliza você. A Bíblia diz que depois que ela orou, ela voltou para casa grávida. A semente foi gerada. Persevere na oração. Em Samuel 1:11 diz que perseverando ela em orar perante o Senhor, e fez um voto: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Simplesmente o filho dela, quem é? O maior profeta do Antigo Testamento. Profeta Samuel, o maior profeta do Antigo Testamento. Sabe quem foi o filho dela? O profeta que ordenou o primeiro rei de Israel. Samuel foi
o homem que ordenou Saul a rei, ordenou Davi a rei. Persevere na oração. Queria que você fechasse seus olhos. Repita comigo: alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração.